Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas todos os dias às 11h30 da manhã. Gostaria de pedir também humildemente para você ficar até o final desse vídeo, porque hoje o vídeo está bombando de informações aí do Corinthians, sobre polêmica nas eleições, Matias Rojas, será que joga ou não joga? A preparação do Corinthians para o jogo da vida amanhã diante do Fortaleza. Então não saia daí para você sair atualizado de tudo que acontece com o seu time do coração, que é o Coringão, o time mais amado do Brasil. Então sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando sobre reforço. Corinthians que contratou o preparador físico, lembra quando eu disse para vocês que a comissão do Mano Menezes estava completa, só não tinha o preparador físico. Por indicação do Mano Menezes, o Corinthians contratou o preparador físico Diogo Linhares, que estava no Kashima, no Japão, que tem passagens pela China também, que tem passagens pela seleção da Arábia Saudita, fez o preparo físico das categorias de base da seleção brasileira e no Brasil tem passagem também aí por Sport, por Flamengo. É um cara novo de apenas 42 anos, mas com muita bagagem. Um cara que chega para somar, tem a indicação e a confiança do Mano Menezes. Um cara que chega para colocar o nosso time aí no ápice do preparo físico, que é muito importante, que a minha opinião é compartilhada a mesma do Mano Menezes, que para mim hoje no futebol brasileiro 80% é condicionamento físico, 20% é técnica. Então o Corinthians precisa elevar o seu condicionamento físico e o Diogo Linhares tem currículo suficiente para deixar o time aí com um bom preparo. Mas eu quero que vocês comentem aí qual que é a sua opinião sobre a contratação do Diogo Linhares. Se preferir alguém do Brasil, alguém com experiência de fora, comentem, porque como eu já disse, eu adoro conversar com vocês nos comentários e eu respondo todos eles sem exceção. Fiel, amanhã, terça-feira, às 9h30 da noite, no Castelão, o Corinthians fará seu jogo da vida diante do Fortaleza do treinador Vojvoda. Fortaleza que não é fácil ser batido no Castelão, é um time muito agressivo ofensivamente, um time que ataca bastante. E o Corinthians deve usar dessa força do Fortaleza para emplacar alguns contra-ataques aí e finalizar a partida. Fiel, o Corinthians diante do São Paulo não deixou de nos mostrar algumas preocupações. Por exemplo, a transição do Corinthians do meio para o ataque está muito lenta. A recomposição dos volantes para ajudar a defesa, os laterais, está muito lento e isso foi identificado até pelo treinador Mano Menezes. Para vocês terem uma ideia, o Matheus Bidu, que jogou lento e muito fraco tecnicamente. O Maicon está muito lento. O Juliano, não vamos nem comentar o quanto esse jogador é lento. Então a nossa transição ofensiva está muito lenta. E o Renato Augusto, que deve ser titular amanhã, também tem um estilo de jogo super lento. Então o Corinthians está se tornando um time muito previsível pela sua falta de velocidade, pela sua transição lenta no meio-campo para o ataque, que não dá para encaixar um contra-ataque super rápido e pegar a defesa desprevenida. Então este é um problema que deve ser corrigido. Mano Menezes já está a par deste problema com poucos dias de treinamento e deve fazer algumas mudanças radicais aí no Corinthians. Outro detalhe importante aí que está chocando principalmente eu, não sei se vocês concordam, é a situação do Fausto Vera, um cara que foi contratado super caro do Argentinos Júnior, com contrato vigente, chegou no Corinthians para fazer diferença por indicação do Vitor Pereira e hoje é reserva dos reservas, nem contra o São Paulo jogou, perdeu posição aí para o Rony. Então, para vocês terem uma base dos nossos volantes, a nossa transição de meio campo para o ataque, tanto para recomposição defensiva, está totalmente lenta. E vamos ver quais mudanças que o Mano Menezes vai fazer para a partida de amanhã. Continuar assim não deve continuar. O Mano Menezes vai fazer algumas mudanças gerais aí no Corinthians e a gente pode ter um time totalmente diferente para enfrentar o Fortaleza amanhã às 9h30 da noite. Outra notícia super importante, fiel torcida do Timão, é o Matias Rojas, que estava contundido na coxa esquerda, coxa posterior esquerda com uma contusão e o deixou fora dos gramados durante esse tempo. O
Corinthians corre contra o tempo para voltar ao Matias Rojas para a decisão diante do Fortaleza, lá no Castelão. O jogador que já voltou a treinar com o time e está bem, está treinando bem, não está sentindo dores. Então o Corinthians aí também, o preparador Bruno Maziotti, o fisioterapeuta Bruno Maziotti, está confiante que Matias Rojas deve ir a jogo, e isso é muito bom. O Corinthians tem que reforçar o seu time ao máximo. Temos que jogar o jogo da vida amanhã, porque é o campeonato que nos dá vaga direta para a Libertadores, é a nossa chance de título este ano. Então o Corinthians tem que jogar tudo, tem que doar tudo, tem que deixar o sangue no campo. É tapa na orelha, é sangue no olho e não tem conversa, porque o Corinthians, fiel, não é brincadeira, como já diz a música. Então o Corinthians amanhã tem que mostrar o que é ser Corinthians. E não é impossível classificar diante do Fortaleza, não. O Corinthians que vai ter a volta de jogadores importantes, como Yuri Alberto, como Gabriel Moscardo, como o Fagner, como o próprio Renato Augusto, que vai estar titular. Vamos torcer para o Matias Rojas também estar apto a iniciar a partida amanhã. Então o Corinthians tem boas peças aí, engrenagens importantes, engrenagens vitais, que podem fazer a diferença no Corinthians, sim. E o Fortaleza também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Dá para o Corinthians até ganhar o jogo. Caso não ganhe o jogo, vamos torcer aí para segurar o empate e a gente depender de novo do gigante guerreiro Cássio, que vem nos salvando aí direto nas penalidades máximas. Mas eu estou muito confiante, fiel, mas muito confiante mesmo que o Corinthians vai se classificar amanhã e a gente vai fazer uma final aí diante do LDU, que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Aliás, eu acho que o LDU hoje é mais fácil de ser batido do que o próprio Fortaleza. O Corinthians depende dele. Temos um treinador novo que mantém uma equipe organizada, que tem uma visão de jogo totalmente diferente do Vanderlei Luxemburgo, apesar que esse time ainda está demonstrando muito de Vanderlei, porque foram muitos meses aí ao comando do Vanderlei, então é difícil desvincular desse vício, é difícil, mano, impor a sua filosofia de jogo, o que ele quer propor, o que ele quer para o Corinthians. Isso leva tempo, temos que ter paciência, mas estamos em boas mãos. É isso que devemos entender. O Corinthians está em boas mãos, tá, fiel? E não para por aí, porque como eu disse aqui no vídeo passado, o Corinthians fechou um acordo multimilionário para o ano que vem. Então 2024 promete. Aí que apurei para vocês, falei que ia apurar, porém não sabemos ainda todos os detalhes, todas as nuances, tudo que acontece. O que sei é que vai trabalhar no marketing do Corinthians, principalmente em redes sociais, essas coisas, porque foi identificado que o Corinthians, tudo que posta viraliza. Então essa empresa vai usar o marketing do Corinthians para trabalhar junto com o clube e com isso vai gerar milhões de reais do Corinthians. Há quem diz que será a maior parceria que o Corinthians fechou até hoje. Vai chegar muito dinheiro aos cofres do clube e espero que com isso, independente de quem seja presidente, que vamos falar já já, possa usar de maneira correta, de maneira sadia, pensando sempre no bem do Corinthians, que é maior que qualquer um, maior que qualquer jogador, maior que qualquer diretor, maior que qualquer pessoa. Corinthians é sempre o maior clube do Brasil, com 40 milhões de torcedores. Então esperamos aí que em 2024 voltamos a disputar títulos, os títulos mais importantes do Brasil, Libertadores também, porque a grandeza do Corinthians não merece ficar 5 anos sem títulos na parte de baixo do Brasileirão e dependendo de Sul-Americana para classificar para Libertadores. É isso que esperamos do Timão aí para 2024. Temos totais condições, e repito, totais condições de fazer um belo ano aí, um ano totalmente diferente desse que a gente vem passando aí, esses perrengues. Perrengues que tem culpados como a diretoria do Corinthians, não podemos deixar de negar. Renovação e transparência é ruim, corintianeiro, não presta, é a pior que existe. Ganhamos títulos importantíssimos com a renovação e transparência, com o Mário Gobi, com o André Sanches no comando, Libertadores invicto, Mundial. Claro, tem os seus méritos, mas esse ano fez uma das piores, repito aqui, uma das piores administrações já vista num clube de futebol do tamanho do Corinthians. Pra vocês terem uma ideia, a gente quase foi eliminado na Copa do Brasil por o Remo, que é uma equipe de Série C.
culpa da diretoria, não dos jogadores. Foi eles que montaram um plantel envelhecido, um elenco com preparo físico totalmente despreparado, que colocaram o máximo mal profissional para fazer a pré-temporada, que era o Silvinho, que nem treino dava direito, que era o Fernando Lázaro, que treinava com a equipe só na parte da manhã, de tarde os jogadores estavam em casa, com o Vitor Pereira, que ficou naquela se sai ou não sai, e por fim terminamos com o Fernando Lázaro novamente. Então, essa diretoria do Corinthians vem pecando e muito, e não é só isso. Veio o Cuca, que ficou aí 3, 4 dias à frente do clube, fez 2 jogos pelo Corinthians e já foi dispensado. Então vocês notem o quão frágil foi essa administração do Corinthians. O Corinthians que perdeu totalmente o seu poder de compra, só contrata jogadores com oportunidade de mercado. E pela grandeza do Corinthians, isso é inadmissível. Precisamos de uma reformulação geral, desde o elenco e desde a presidência. Não vou negar aqui para vocês que eu apoio o Augusto Melo para presidente. Inclusive teve algumas perguntas nos comentários falando que eu estava defendendo a renovação e transparência. Muito pelo contrário, eu acho que tudo que o Corinthians está passando é graças a ela. Outro tabu aí que eles conseguiram quebrar foi 42 anos que o Corinthians classificava na fase de grupos da Libertadores, e com a renovação e transparência a gente não passou. Após 42 anos o Corinthians saiu na fase de grupos da Libertadores, não classificando. Então são muitas divergências, são muitas coisas que aconteceram que faz com que a gente cogite em trocar a administração do Corinthians o mais rápido possível. Augusto Melo surge aí como uma nova opção para uma administração totalmente diferente. Esperamos aí, eu pelo menos espero que ele ganhe. Não posso deixar de comentar que a renovação e transparência tem muita moral dentro do clube e é favorita sim a ganhar as eleições. O André Sanches tem muitos votos garantidos já no Corinthians, e ele, como vai ser diretor de futebol, caso o Corinthians ganhe, diretor de futebol, né? Porque para mim quem vai dar as cartas vai ser o André Sanches. Então, ele entrando como diretor de futebol, para mim vai ser um presidente só num papel que não vai estar. Ele tem muita moral, muitos votos. Então, renovação e transparência eu acredito que entra aí como favorita. Apesar que a minha torcida vai estar com Augusto Melo. Afinal, são 16 anos de renovação e transparência no Corinthians. 16 anos que vem administrando o clube como eles querem, como eles desejam, e nada pode fazer, porque ninguém ganha as eleições dele. Então acho que chegou a hora de trocar, acho que chegou a hora de uma oportunidade, de uma pessoa diferente, com novas ideias, com novos pensamentos, com outro jeito de administrar um clube de futebol. Isso é democracia. Então eu vou torcer para o Augusto Melo ganhar as eleições, porque eu já estou farto. É muito difícil a gente aguentar aí, ver mais 4 anos aí de Alessandro, de Duílio, de André Sanches, porque eles vão continuar. Caso o André Negão seja eleito presidente, só vão ser cargos diferentes, mas essa mesma turma que está aí vai continuar por mais 4 anos no Corinthians. E por falar em eleições, a polêmica está à vista. Por que, fiel torcida do Todo-Poderoso Timão? Aliás, estão transferindo bem notícias? Estão captando? Tá vendo? Por isso que é importante que você se inscreva aqui no canal do Corintianeiro, que eu não estou querendo me gabar, não. Porque aqui eu passo a transparência total para vocês, a clareza total. Se for para vir aqui para produzir fake news, eu prefiro não produzir vídeos. Então quero que você conquiste a minha confiança, quero ter a sua confiança para você se inscrever no canal e todos os dias 11h30 você ficar atualizado com tudo que acontece aí do seu clube do coração, que é o meu também, que é o Corinthians, o maior clube do Brasil. Então, fiel, retomando o pensamento aí, nessas eleições aí, que está virando só briga, só discussões, e isso está atrapalhando somente o Corinthians. Primeiro veio com a contratação do Mano Menezes, que o Augusto Melo não aceitou, o que acha que o Mano Menezes não era treinador para o Corinthians. Isso cria um clima estável. Porque vai que o Augusto Melo venha a ser presidente, como vai ficar com o Mano Menezes, sendo que ele disse que não era a preferência dele? Aí vem a renovação e transparência, acabando com o Augusto Melo também, detonando o cara, fazendo críticas duríssimas sobre o candidato a presidente. Nas últimas agora, na última entrevista do Augusto Melo, muros do Corinthians foram pichados de revolta aí sobre a atual condição do elenco do Corinthians. O Augusto Melo aí falou o quê? As seguintes palavras: isso é absolutamente normal, os torcedores estão revoltados com essa administração pífia.
Em dezembro, a mamata deles vão acabar, insinuando aí que vai ganhar as eleições. Então, fiel, é crítica de cá, crítica de cá, polêmica de cá, polêmica de cá. Eleições, sabemos que existe isso. Mas o principal fator é o Corinthians, porque se você abala o mais alto escalão, se há conversas ali, desce para o vestiário também. Principalmente essa situação do Mano Menezes, apesar de apoiar o Augusto Melo, achei que não foi nada legal ele falar que não gostaria de ter o Mano Menezes como treinador do Corinthians. Afinal, depois da quarta recusa do Tite no timão, eu acho que o Mano Menezes era o cara mais preparado profissionalmente que estava sem clube. Estou dizendo que é o mais preparado do Brasil, mas o mais preparado que estava sem clube. Conhece o Corinthians, é sua terceira passagem, conhece o clube a fio, é um cara que mantém equipes organizadas, que monta bons plantéis. Temos que ter paciência, porque nada acontece do dia para a noite, tá? Então essas polêmicas aí, eu espero que eles decidam nas urnas e não criticando, porque tem algo muito maior do que eles, que é o Corinthians. Principalmente que vamos disputar aí uma semifinal amanhã importantíssima, que pode nos levar aí a consagrar-se campeão e disputar a Libertadores. Pensou se a gente for campeão da Sul-Americana? Não estou nem me importando com o título, estou me importando mais com a vaga na Libertadores. Porque aí um projeto bem mais forte, porque a equipe tem que reforçar com jogadores bem mais fortes. É um projeto muito mais convincente aos olhos de qualquer patrocinador. Atrai jogadores também a aceitar propostas, porque a Libertadores é vista aí no futebol do Sul da América inteiro, fiel. Então, Corinthians para mim sempre é a maior prioridade, acima de tudo e de todos, menos que Deus e família. Corinthians aí vem em terceiro lugar na minha vida. Fiel, muito obrigado pela sua presença. Não tenho palavras para medir o agradecimento de vocês aí que vocês estão dando nos vídeos. Fiquei muito tempo sem postar vídeo por conta de algumas condições aí de saúde. Não comentei o que era, até para não pensar aí que estou querendo gerar cliques ou gerar likes de dó. Então vocês nem sabem o que aconteceu e nem vou falar. Mas voltamos aí aos 3, 4 dias, postando vídeo todos os dias e agora não para mais. Agora é todos os dias, de segunda a segunda, que o corintianeiro não descansa não. De segunda a segunda, apurando informações e trazendo para vocês todos os dias às 11h30 da manhã. Então, de novo, eu agradeço a presença de vocês. Deixa o seu like aí, se inscreva em nosso canal e vai Corinthians!